Agora sim. Já tô aqui tomando meu cafezinho, né? E eu tomando minha aguinha gelada, esperando. Eita, cadê esse povo, hein? Vamos esperar o povo entrar, né, amiga? Vamos que vamos. Como ela tá linda. Mulher, obrigada. Você também. Eu cheguei, dei um grau, porque final do dia, né? A gente já tá cansado já. É Não é verdade. isso? Amei o seu óculos, viu? Foi. Adorei. Foi. Sou fã desses óculos. Rapaz, eu acho, aliás, a gente combina muito, que eu gosto de umas coisas assim, extravagantes, e eu já vi que você também gosta. Então, já estamos ao vivo. Sim, Daqui a pouco a gente está começando a nossa live. Daqui a pouco você se apresenta. certo. É só falar que eu tô aqui. Deixa eu ver aí, deixa eu ver se tem alguém aqui que eu conheço que tá. Tem o Marcos, que trabalha comigo lá no escritório. Tem a Jaciara, que é uma cliente minha. Até agora que eu conheço aqui só esse pessoal. João Neto também é advogado. Que bom, né? É, Então, vamos lá. vamos começar. Hein? Vamos. Boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês, Uhum. principalmente com a doutora Vanessa Costa, que é a expert na advocacia previdenciária, né? Não é à toa que ela está aqui, gente, nessa noite, para tirar algumas dúvidas de um assunto que é bem polêmico, que é a fibromialgia, não é, doutora Vanessa? Isso mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Conceição Correia, né? Eu já tenho 12 anos na área de psicologia, né? Eu sempre gosto de falar um pouquinho de mim. Eu trabalhei 10 anos na área de dependência química, como psicóloga jurídica, forense. Também sou perita criminal. Uhum. E sou uma curiosa, muito curiosa da psicologia. Eu amo psicologia. E aí muita gente me pergunta, você faria de novo? Sim, faria psicologia novamente. Com certeza. Porque a psicologia, ela não só, ela ajuda também a gente, né? Sim, Eu mesmo me perguntava por que psicologia, porque na verdade primeiro eu queria direito também. sim. Direito, passar em direito, fazer direito. Mas não era aquilo, eu começava a ver, eu sou apaixonada, tanto que eu sou psicóloga jurídica, Hum, né? E eu sou apaixonada pelo direito, por lei, eu leio, eu quero entender, mas assim, eu me apaixonei de uma forma pela psicologia, comecei a me entender, compreender porquê de muitas coisas, até na terapia também, porque os 6 isso. anos que eu faço de curso, a gente, todo mês, a gente tinha que levar uma declaração de terapia. Então, para Entendi. você ter uma ideia, nós começamos uma turma de 69, acho que 69, Hum, mas só o quê? Só formou 10 ou 11, entende? entendi. Então, muita gente se identifica, muita gente na metade do curso não se identifica, entende? Entendo. É isso. Então, se apresente um pouquinho, já falei um pouquinho de mim. Olha, para quem não me conhece, né, eu sou Vanessa Costa e eu sou especialista em direito previdenciário, na verdade. Eu, como advogada, eu posso atuar em todas as áreas, mas eu sou especialista nessa parte de aposentadorias, né, de direitos com relação ao direito previdenciário. Então, eu já estou atuando aí nessa área, já faz o quê? 7 anos que eu já estou advogando, tá? Nessa área de previdenciário. Sou pós-graduada, vários cursos de especialização. E, assim, é uma profissão, principalmente nessa área que eu trabalho, que todos os dias a gente tem que estar se aperfeiçoando, né? Porque são muitas coisas que mudam, na verdade, e cada dia vai mudando, algumas coisas vai piorando, outras coisas não. E aí a gente tem que estar sempre ligado na questão daquele cliente que já tem um direito adquirido, não é verdade? Então, assim, eu amo a minha profissão, tá? Todo mundo que me conhece sabe que a minha advocacia realmente sempre foi um sonho meu. Eu sou a única advogada da minha família. A primeira e a única, né? Meu irmão tá
se formou agora, mas ainda não tirou o AB. E assim, essa área que eu escolhi do direito, ela também pega um pouco também de psicóloga, né? A gente, sem querer, a gente acaba sendo um psicólogo do nosso cliente, É, né? Porque o cliente, quando ele chega no escritório, ele chega com dores, né? Eles chegam doentes e eles chegam precisando de um benefício, né? Uma aposentadoria. Então a gente também é um pouco psicólogo também, tá? mas E é isso. Eu amo essa área e pretendo continuar atuando nessa área. que bom. Isso é muito bom quando a gente ama o que a gente faz. Isso. Porque quando a gente ama o que a gente faz, geralmente a gente faz bem feito, né? Verdade, verdade. Eu costumo É, falar, eu não me vejo atuando na psicologia sem fazer bem feito. Se não for para isso. fazer bem feito, eu prefiro não atuar, não Com fazer. certeza, com certeza. Muito assim aquela coisa, por mais que a gente não queira se envolver, tem pacientes que chegam apenas precisando só de um abraço, não de nem Isso, precisa de palavra. isso E deve acontecer mesmo. com você também, com o advogado, né? Isso. Então, assim, é muito bom. É muito bom. Às vezes, Sara até a gente também. Com Trabalhar dessa forma. certeza, com certeza. De utilidade pública. Muitas vezes a gente faz esse serviço Muito, muito. indiretamente. Isso, Né? isso. Então, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto, assim, bem polêmico. Sim, Até porque ainda existe, Vanessa, muita dúvida, ainda tem muito estudo aí, isso, muita gente isso. estudando, né? O que realmente é a fibromialgia, não é? Verdade. E a gente está aqui para. A gente estuda, né? Eu estudo bastante, sou portadora de fibromialgia. Já dizia Freud, nada melhor do que você falar daquilo que você sente. Isso. Verbalizar aquilo que você já provou. Então, assim, acho que ninguém melhor para falar, né, do que uma pessoa que sente. E sofre, né, com com Pele, essa patologia. exatamente. Que sente todos os dias na pele o que é a fibromialgia. Que, na Isso. verdade, eu não sabia nem que existia essa patologia. Acredita? Então, de uns 4 anos, Acredito. mais ou menos, uns 4 anos para cá, na verdade, tudo começou com o processo de estresse. Muito estresse, mudança em cima de mudança, mudança em cima de mudança. Foi naquele processo da Braskem que eu tive que fazer mudanças, consultório, estúdio de TV. E assim, a minha cabeça ficou. Eu fui somatizando, fiz tudo, Aí o mas aí corpo dá o resultado, o o alerta, né, vermelho. resultado foi a fibromialgia. Foi Isso o mesmo. resultado. E daí começaram umas dores, eu estou falando aqui porque alguém pode se identificar e não saber nem como o que é que eu tenho, né? Isso. E isso é o quê? Porque médico nenhum Isso, descobria, entendeu? isso. Era remédio em cima de remédio, tinha dias de acordar, tentar colocar o pé no chão e não conseguia. Conseguia através de 2, 3 remédios de dor. Aí eu Isso. tava, né, liguei para minha mãe falava, não, eu já tive aquele problema que o pessoal fala de esporão no pé, que parecia que é como se fosse uma agulha, um Isso. ferro entrando no seu pé. Você tem que usar sandalinhas mais altas e tudo mais, mas nada resolvia. A coisa só se intensificava, né? Para você ter uma ideia, eu levava qualquer, assim, tipo, eu não podia levar um tombozinho, que daquele tombozinho já era uma dor generalizada. Por Isso. exemplo, Isso. se eu pegar uma bolsa pesada no ombro, tá? O ombro tá doendo da bolsa, porque a gente já tem uma sensibilidade Isso. diferenciada. Mas não é só o ombro que vai doer. Daqui a pouco o braço todo, até o dedo começa a inchar. E você já sabe que já ali já generalizou. Isso. Eu fiz essa entrada aqui porque com certeza muita gente vai se identificar, não saber, ou estou sentindo uma dor, daqui a pouco já está, por exemplo, começa no braço em cima, termina nos dedos, certo? Isso. Começa na coluna, daqui a pouco já está no pescoço, daqui a pouco já está na panturrilha e você não entende mais nada e o médico faz todos os exames e não dá nada. Isso. É isso. Aí você vai na Unimed, né, faz um exame, faz outro e não dá nada. Aí o pessoal acha que a pessoa tá ficando louco, né? Não é verdade? O que é que você tem? E muitas vezes subestima Isso, a isso. parte.
É quando você está trabalhando, que você está sentindo dor e fica, mas você é tão nova, É. tanta Que dor dor, é essa que que dor nos é passa? que passa. Então, muita gente vai se identificar com isso. Com certeza. Eu já passei por isso em trabalho, entende? Às vezes Entendo. estava um pouco, às vezes estava mal-humorada, estava esperando o remédio fazer efeito para poder, até para dirigir, às vezes não é fácil, mas Isso. vai chegar lá, vai chegar nesse assunto. Para quem não sabe o que é a fibromialgia, eu vou falar um pouquinho aqui, tá Tá. certo? Dessa patologia. Então, é uma doença crônica que causa dor generalizada Sim, e sensibilidade excessiva, Vanessa, em pontos específicos do corpo, isso. certo? Ela é caracterizada por uma alteração no sistema nervoso central, certo? Sim, A fibromialgia é uma condição de longo prazo, ou seja, crônica, ela não tem cura. Podemos procurar ter qualidade de vida. mas Daqui a pouco cura não vai ter, né? não tem cura. Ainda não existe a cura. Existe o alívio, existe remédios. Muita gente aí estão fazendo remédios caseiros, fazer uma hidro, que na realidade eu acredito que a fibromialgia é nada mais, nada menos do que a vida estressante que nós levamos. É uma forma Isso, de somatização. com certeza. É uma forma de você somatizar por muito tempo e chega uma hora que seu organismo sai de alguma forma, Com certeza. entende? Então vamos lá. O diagnóstico da fibromialgia não é fácil. Não. Não é diagnóstico, certo? Porque ela é semelhante a outras doenças. É incrível como ela é semelhante a outras doenças. Porém, medicamentos, terapias, é complicado. Porque você chega muitas vezes, quando já está no estágio meio que avançado da fibromialgia, você vai sentir enfado, você vai sentir deprimida, você Isso. não vai ter vontade de levantar, você pode sentir dores de cabeça, cefaleia atencional. Tudo que for tensional, você pode sentir. E aí fica Isso. porque às vezes a dor é só aquela dor, dor. Vai procurar quem? Um reumatologista. Geralmente, Isso. não é isso? E aí, o que é que acontece? Remédio de dor. E você vai tomar remédio de dor, e não passa. E não vai Não resolver, né? Assim, vai resolver o assim. problema é crônico, né? É uma patologia crônica. Uma das formas que eu encontrei de tentar controlar como está é o PCR, é um exame de sangue. Isso. PCR. Quando ele dá alterado, quando o meu PCR, por exemplo, você pode fazer um PCR, quando o PCR dá alterado, você sabe que está com alguma inflamação. Ele não dá que tipo de inflamação. Mas como você já sabe que é portadora da fibromialgia, você vai saber o nível de inflamação que está no seu corpo. Tá certo? Entendi. Então vamos lá. O processo do diagnóstico, que não é fácil, como eu já falei, se concentra nas áreas de dor musculoesquelética e na intensidade Sim. da dor, em oposição a uma ênfase na duração da dor, que era o critério anterior para o diagnóstico da fibromialgia. Ou seja, os médicos, né, de acordo com o critério da dor, de acordo com o que o paciente verbaliza, Sim. o paciente vai verbalizar, vai chegar numa Unimed ou uma UPA ou enfim, na Santa Casa vai dizer, a dor não passa. E a dor tá piorando. Tá piorando para onde? Ah, tá vindo pro pescoço. Ah, tá vindo pro braço. Muitas vezes eu já conversei com pessoas que aí os médicos diziam que é emocional, É. é, é muscular e tome Tocilax e tome Tocilax e o estômago Não aguentava, né? não aguenta. O estômago das pessoas não aguentam. Porque Isso. ela, na verdade, a crise de fibromialgia, quando ela não está 100% instalada, no início mesmo, as dores, elas só passam à base de corticoide, por incrível que pareça. Eu Isso. engordei uns 20 quilos
depois da descoberta. Uns 20 quilos. E não é fácil. Como é sério, né? Como é uma doença muito séria e não é levada tão a sério como deveria, né? E muita gente ainda cobra. Ah, você não emagrece. É, E quantas mulheres não estão aí precisando usar corticoide por problema de saúde, não é isso? E isso. estão aí, mas por que você não emagrece? Mas por que você... Ai, meu Deus, só cuida do rosto, mas não cuida do corpo. Muita gente deve estar se deprimindo. Eu não. Isso, Tá? isso. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Sou muito bem Que resolvida. bom, né? Mas tem muita gente sofrendo, porque o que eu já ouvi de pessoas que usam corticoides não pode viver sem o corticoide. E assim, você sabe que o corticoide ele deixa o rosto bem inchado, as mãos às vezes inchadas, É, as pernas, né? Então, assim, não é um remédio fácil, certo? Mas, infelizmente, ainda tem quem julgue, tá? isso. Então, vamos lá. E os sintomas, os piores sintomas também, como já falei aqui, que é a fadiga, Sim, a dificuldade em dormir, que essa é a pior parte, é a insônia, né? Dormir muito e se sentir cansado, ou seja, às vezes você dorme a noite toda e no outro dia você acorda como se você não tivesse dormido, que é o isso. famoso cansaço mental. Ah, tá estafado. Não, mas eu não trabalhei tanto para estar com estafa. É da danada, Isso. certo? Dores de cabeça, como eu já falei, né? Cefaleia, que eu mesmo já tive A minha mãe, cefaleia. a minha mãe, ela tem fibromialgia e assim, o que ataca é a cabeça dela. Ela sente dores insuportáveis. Inclusive, eu fiquei tão preocupada que eu mandei ela ir para uma neurologista e fez um check-up, porque eu fiquei até pensando assim, meu Deus, será que é algum tumor? Será que é alguma coisa, né? Exatamente. Exatamente. Vanessa, eu já passei de 15 dias, dia e noite, com dor de cabeça, cefaleia tensional. Não tinha remédio. Não tinha remédio. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar palestras, eu tinha que, enfim, eu tinha que levar a vida normal, Isso, entende? Aí você imagine, hoje não, hoje, daqui a pouco eu vou falar para vocês como foi que eu consegui a homeostase, o controle, isso, entende? isso. Né? O controle. Mas de vez em quando ainda vem as crises pesadas. Hoje eu mudei totalmente minha medicação, ritmo de vida, tive que mudar muita coisa, porque não adianta você só se medicar e continuar, né, na situação de antes, ou seja, isso tá Mesmos hábitos, né? exatamente. Se aquilo tá lhe estressando, né? Se você está angustiado, vivendo angustiado por algum motivo, né? Então não adianta medicamento se você não mudar de local, se você não sair, às vezes você está num trabalho, né? E o trabalho está insuportável. Você já está há 10 anos, mas você sobrevive daquele trabalho. E Isso. muitas vezes o seu chefe não entende. Entende? É complicado. E eu não posso sair daquele trabalho. Já chegou muita gente para mim assim. E aí, doutora, eu não posso, é a única coisa que eu tenho. Então, assim, eu mesmo falo assim: ou a sua saúde, que eu acho que não tem dinheiro que pague, É, entende? Ou você morrer por esse trabalho. verdade. Entende? Então, assim, tem que ter realmente coragem para enfrentar, né? Para sair daquela situação de estresse, daquele nível de estresse, para poder alcançar a homeostase. Ou seja, a cura não tem, mas pelo menos você tem qualidade de vida. Certo? Isso, isso. E coloquei aqui algumas causas que muita gente assim pergunta: será que é hereditário? Sabe? Ainda está em estudo, né? Certo. Às vezes, sim, alguém da família tem e coincidentemente outra pessoa tem, mas ainda não se sabe sobre genes, tá? Certo. Pessoas que passam por um grande trauma, ou seja, o estresse pós-traumático, Sim. como no caso foi estresse pós-traumático. E a maioria que você ouve relato, primeiro fala, não sei, não sei, não sei. Quando chega na terapia que você começa a puxar, você começa a analisar e geralmente estresse pós-trauma, tá certo?
Certo, Não é que certo. todos os casos, mas a maioria sim. A maioria É, é, né? com certeza. Então, os sintomas da fibromialgia são muito semelhantes também com a doença autoimune. Outra coisa, muita gente fala, eu tenho doença autoimune, tá? E acha que a fibromialgia é uma doença autoimune, quando na realidade estudos falam que não. Porque até eu imaginava que era também. Tinha a ver, né, Que com tinha isso, né? a ver. Exatamente. Então, essas sobreposições de sintomas levaria à teoria de que a fibromialgia pode ser uma doença autoimune, mas essa informação está em estudos, pois a fibromialgia não causa inflamação. Por isso que ela não é autoimune, certo? A gente acha que está tudo inflamado. Aí faz um raio-x e não dá inflamação nenhuma. Olha que interessante. Isso. E até o momento não foram encontrados anticorpos que se reproduzem. Por isso que ela não é uma doença inflamatória. A dor é como se fosse uma inflamação. Tudo que você faz, se está doendo o pescoço, se está doendo a coluna, se está doendo o ombro, se vai andar, a sensação é de uma inflamação. Mas já aconteceu comigo de chegar na Unimed e fazer um raio-x, Não dá meu nada. dormindo. Eu achava que dormindo, que não sei, deu um jeito, É, nada. é. Então, gente, infelizmente, quem acha que é autoimune, muita gente fala, eu tenho autoimune. Não, não é autoimune. Ainda, né, estudos falam que não. E Certo. o diagnóstico que é o mais complicado, né, aqui para a gente, para eu deixar a doutora Vanessa falar um pouquinho, é o seguinte. Seu médico pode diagnosticar após acompanhamento de perto e detalhado, porque não é fácil você chegar para o médico e você mesmo se autoanalisar e dizer eu tenho fibromialgia. Não, Isso, não é assim, isso. certo? Então é o seguinte, você tem que ter um acompanhamento médico, o médico que vai concluir, entendeu? Se realmente esta dor, né? Esta dor é fibromialgia dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aquele único médico, não é? Ele vai acompanhar e não é Ele vai analisar, né, de acordo com exatamente. E muita gente fala assim: eu só vou para um reumatologista. Eu não preciso de isso. um reumatologista, de hipótese alguma, entendeu? Até porque eu já tinha passado e não descobri o que era, entende? Entendo, Então, entendo. sim, é preciso sim um acompanhamento médico para saber se realmente é ou não. Porque como tem mil e um sintomas, né? Que pode levar a ansiedade generalizada, tem tanta coisa que é parecida, e até um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral, qualquer médico pode acompanhar, Isso, entende? isso. Não tem como falar, tem que ser exatamente esse médico. Um médico de sua confiança, de confiança da família, tá certo? Certo. E outra coisa, agora a gente fica muito na dúvida, nós psicólogos, né? A gente recebe algumas perguntas de quem tem a fibromialgia e quais são os seus. Sim. Agora entra a doutora Vanessa. Então, doutora Vanessa, quais são os direitos previdenciários, né, de quem tem fibromialgia? Vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu vou falar um pouco da minha experiência no dia a dia no escritório, né? Eu não sou médica, mas eu tenho que analisar os laudos. Por que eu preciso analisar os laudos médicos, os atestados médicos? Porque eu preciso de um documento, um médico que realmente deixe claro que aquele meu cliente, ele não tem condições de trabalhar, né? Ele não tem condições de exercer o seu labor. Então, assim, vamos lá. Quais são os direitos de quem tem fibromialgia? Se você tem fibromialgia e a fibromialgia, ela te incapacita para o trabalho, você vai ter um direito a um benefício, tá? Ou uma aposentadoria, por exemplo, ou um BPC-Loas. Isso vai depender das suas contribuições com a Previdência Social, certo? Agora, sim, o que é interessante é a gente
eu sempre gosto de conversar sobre isso com os meus clientes, que isso é muito importante. Tem níveis de fibromialgia que as pessoas elas conseguem ter uma vida normal, né? Mas já tem outros níveis que não conseguem, principalmente quando está em crise, Uhum. entendeu? Nesse caso, é quando entra o direito previdenciário, o INSS, né, por exemplo, para poder acolher aquela pessoa que não está em condições de trabalhar, certo? Entendi. Então, assim, os direitos, eles são certos, líquidos e certos. Se você tem fibromialgia e você trabalha, mesmo que você não contribua com o INSS, você tem os seus direitos assegurados, Uhum. certo? Você vai poder ter acesso a um benefício. Agora, qual é a grande dificuldade que a gente tem? Esse diagnóstico, tá? Esse diagnóstico é o grande problema que a gente tem. E eu vou falar mais na frente o que a gente tem enfrentado na jurisprudência daqui e do Brasil com relação a isso, certo? Entendi. Então, assim, doutora Vanessa, como comprovar, no caso, a incapacidade para o trabalho devido à fibromialgia no INSS? Isso. O que é que acontece? Como você falou, né? Realmente você consegue detectar com o exame de sangue, né? Esse PCR. E a maioria das pessoas, elas procuram o quê? O reumatologista. Né? Quando procura o reumatologista, quando é um médico assim, mais esclarecido, é aquele médico que realmente ele tem uma visão ampla da situação, certo? Ele vai investigar de uma forma mais cautelosa essa doença, tá? Mas quando é aquele médico que ele, tipo assim, ele olha para o paciente e diz, ó, vou passar uma tomografia, vou passar uma ressonância, vou passar uma ultrassom para você. Não vai dar, Entendi. tá? Não vai dar naquele diagnóstico ali, daquele laudo, não vai dar. Para você ter noção, lá no escritório, de 10 clientes que tem. Ficou mudo. Voltou. O médico colocando, de 10 clientes meus que chegam lá no escritório, 7 diz que tem fibromialgia, tá? Mas que realmente tem o laudo do médico colocando que você realmente tem fibromialgia, é a grande dificuldade que a gente tem. Então, como é que eu consigo comprovar para o INSS que eu estou incapacitado? Normalmente, uma pessoa que tem fibromialgia, ele tem outros, tipo assim, agravantes, certo? É uma inflamação na coluna, que Uhum. aí ela é constatada por meio de uma ressonância, de uma tomografia, é uma inflamação na parte do ombro, certo? E aí, com esse CID, é que a gente consegue esse benefício no INSS, entendeu? Entendi. E aí, nesse atestado médico, ele tem que deixar claro qual o tipo de incapacidade que você possui, para que a gente venha lutar pelo benefício correspondente ao tipo de incapacidade, Interessante. que é o que a gente chama de temporária, atualmente é a temporária, que no caso é o auxílio-doença, né? E a permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e aqueles que não estão cobertos pela Previdência, o BPC-LOAS, que é o que a gente chama de impedimento de longo prazo, certo? Só que assim, eu digo assim, por mim, aquilo que eu vejo no escritório, no dia a dia, eu não consigo ir para a Justiça, por exemplo, Federal, e, nem, e muito menos para o INSS, apenas com atestado com auxílio de fibromialgia, mas com nenhum tipo de exame que venha dar um amparo a esse atestado médico. Eu não consigo. Entendi. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui falando Sim, sobre o BPC. É possível pedir o benefício de prestação continuada, BPC, para quem tem fibromialgia? sim, é possível, tá? Mas aí o que é que a gente se depara? Para você ter acesso ao BPC Loas, você tem que cumprir dois requisitos, né, essenciais, que é o impedimento de longo prazo, que é o intelectual e o físico, que é esses impedimentos de longo prazo. É você comprovar na perícia médica que aquela patologia ele te afasta do trabalho no mínimo por 2 anos, certo? E a questão social, tá? Então, muitas vezes você não está contribuindo com o INSS, você preenche esse requisito dos impedimentos de longo prazo, mas você tem familiares na sua residência que possuem renda alta, certo? Ou você não é cadastrado no CadÚnico que você não vai ter acesso a esse tipo de benefício, tá bom? Então, assim, o BPC Loas, ele é um benefício
é bem mais complicado da pessoa conseguir, Uhum. tá certo? Principalmente nesse viés da fibromialgia, porque você realmente tem que comprovar que você está impedido de uma forma mais Uhum. séria, né? E tem que preencher esses requisitos. Para você ter noção, muitas vezes eu entro na Justiça Federal com um cliente meu com a fibromialgia, atrelado a outros problemas de esfera ortopédicas. E aí, o perito, quando vai avaliar aquele meu cliente, ele dá 6 meses de benefício para o meu cliente. E o meu cliente não consegue receber esses 6 meses. Por quê? Porque ele é requisito BPC-LOAS. Então, por isso, a dificuldade maior para aqueles que têm BPC-LOAS, que na verdade não podem buscar um auxílio-doença, só podem ser inseridos no BPC-LOAS. É. Então, eu acredito que, como o fato da fibromialgia não ter um exame específico, impacta Isso, no reconhecimento da doença no INSS. isso. Agora, como lidar com a falta de compreensão, né, da família e do empregador sobre a gravidade da fibromialgia? No caso, no seu olhar como advogada, o que é que você pode orientar essas pessoas? A grande dificuldade é realmente esse diagnóstico, na verdade. Esse diagnóstico que muitas vezes os médicos, né, a maioria dos médicos, eles não reconhecem esse conjunto de fatores que levam o cliente a ter essas fortes dores como um diagnóstico que venha lhe incapacitar para o trabalho. Então, a E no, grande barreira é essa. Como? e no trabalho? Quando no trabalho acontece muito, né? Do Isso, chefe não isso, ser compreensivo, não entender, não procurar ler, não poder conversar, porque realmente não é a pessoa que está ali ajudando, sendo seu empregado, né? isso. Sendo, né? Porque às vezes eu costumo dizer que as pessoas precisam ver o sangue para poder saber que tem dor, Verdade, verdade. porque tem muita gente que realmente é incapaz, Insensível, né? insensível de conviver com pessoas que tenham fibromialgia, certo? Olha, infelizmente, né? Infelizmente, esse empregado ele só vai conseguir se afastar da empresa se ele conseguir um atestado médico que realmente, né, feito por um médico, realmente com um diagnóstico e dizendo ali o tempo que ele precisa de afastamento, tá? Então, qual é o conselho que eu dou? Se você hoje está com fibromialgia, se você está tendo dificuldade para trabalhar, você não está conseguindo ir, se você ainda não conseguiu esse diagnóstico, você vai trabalhar, tá? Mas aí você vai ter que ver uma questão de uma readaptação, tá? Naquela empresa. E, tipo assim, se você não for no médico que ele faça essa investigação mais completa, que você tente fazer alguns exames, né, no caso, físicos, que nem sempre dá, tá? Mas também vem a questão também psiquiátrica, porque muitas vezes o portador da fibromialgia não dá nesses exames físicos, mas aí ele desenvolve uma ansiedade, né? Ele desenvolve uma depressão. Então, se caso você não conseguir, por meio de laudos médicos, tá? Esse afastamento da empresa, você pode tentar, dependendo da sua situação, um laudo médico, um acompanhamento com o psiquiatra. Tá? Para você ter noção, eu tenho clientes, tem alguns clientes meus que eles sentem tanta dor que eles realmente foram para a psiquiátrica para se doparem, tá? Para poder conseguir dormir, porque eles não conseguiam dormir devido Imagina, às dores que eles sentiam, tá? imagina. Então, assim, é uma situação muito Uhum. difícil. Ô, doutora Vanessa, outra coisa. Aí, no caso de uma pessoa trabalhar no estado, Hum. município, ou qualquer um outro, então essa pessoa tem o direito de pegar o quê? 7 dias, 15 dias, sem ir para o INSS. Isso, isso. A partir de 15 dias, né? Ela já pode ir para o INSS, tá? Se caso esse atestado, se esse atestado médico, ele ultrapassar esse período, aí no caso essa pessoa vai depender, por exemplo, tem município que tem regime próprio.
Tem município que lá mesmo ele já encaminhou você para uma junta, né, médica e você já é avaliado e pelo próprio município você já fica afastado. Mas já tem outros, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de um município que eu pego bastante no meu escritório, que é o município de Junqueiro e de Teotônio Vilela. Eles não têm previdência própria, então aí vai para o INSS, Hum. certo? Então, se você é funcionário de lá, desse município, lá não tem previdência própria, então eles encaminham você para o INSS, vai ser marcada uma perícia, e aí depois dessa perícia for aprovado, ótimo. Se não, vai ter que ir para a Justiça Federal. Enquanto isso, o paciente Enquanto isso, a pessoa fica com o fica contrato suspenso, não fica recebendo da empresa, tá? terrível, né? E aí esse é o grande problema, outro problema também que a gente tem também, o medo das pessoas de ter que esperar pelo INSS, né? Já que a gente sabe que a fila do INSS ela é gigantesca, Hum. tá? Para poder as pessoas terem acesso ao benefício. Então, quer dizer que se o médico atesta a incapacidade, vamos que o médico atesta a incapacidade, mas o perito do INSS nega, tá? Então, assim, o que poderia ser feito para garantir esse direito ao benefício, no caso, você tem que ir para a Justiça Federal. Bem que vai com o advogado, né, para a Justiça Federal, para poder a gente pedir, né, novamente esse benefício. E qual a diferença? Né? Às vezes as pessoas dizem, mas por que, doutora, no INSS a gente é tão negado, né? E na Justiça Federal a gente tem mais possibilidades? Porque lá no INSS você é atendido por médicos clínico geral, vamos dizer assim. Uhum, Entendeu? Os médicos do INSS, eles atendem todo tipo de patologia de paciente, é psiquiátrica, é ortopédica, é tudo junto. E aí, quando você, por exemplo, um cliente que chega para mim, quando eu vou olhar o laudo médico dele, quando eu vou fazer a petição, né, eu vou contar toda a história dele, eu vou colocar lá a profissão que ele exerce. É muito importante que essa profissão ela esteja ligada, né, a essa patologia, tá? Isso é essencial. Vou colocar lá a profissão dele. uhum. E aí eu vou pedir nessa petição um médico especialista que se enquadre na situação dele. Entendeu? Por isso que na Justiça Federal a gente consegue ter mais possibilidades dessa pessoa conseguir esse direito, né, ter acesso a esse direito do que no INSS, porque no INSS a gente fica um pouco mais restrito. Muitas vezes o médico no INSS nem olham para os laudos médicos, né, nem olha para o que o paciente está levando. E quanto tempo dura essa ida ao INSS? De lá o perito nega, aí você entra na Justiça Federal. Então, para esse paciente aguardar, se medicar, não é? Olhe, Esse olha, é já está assim, cansado do trabalho, já está isso. tá sentindo dor, precisa de tratamento e ainda não tem, não está sendo Olha, liberado. demora, tá? Para você ter noção, assim, agora há pouco, ano passado, eu saiu uma portaria, né, que a gente tá dando entrada logo no online, no INSS, para que seja avaliada essa documentação médica, para que o cliente, o paciente, dependendo, já fique recebendo sem ter que ir para uma perícia, tá? Mas a maioria das vezes, por exemplo, a gente hoje é fevereiro. Quando a gente vai marcar uma perícia presencial, vai para maio, para junho, certo? É Então, assim, complicado. é complicado. O que é que eu faço no meu escritório? Se o meu cliente, a gente vai marcar uma perícia para ele, e aí essa perícia ela ultrapassa dos 120 dias, a gente já vai direto para federal. Mas isso aí não é todo advogado que faz, tá? É. Então, assim, agora assim, depois que o INSS nega, é mais rápido do que a justiça é mais rápida, federal, do que no INSS. Doutora Vanessa, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o preconceito no ambiente de Hum, trabalho. certo. O que é que essa pessoa tem direito? O que é que o paciente tem direito? Porque, como a gente falou lá no início, né? No ambiente de trabalho, às vezes, tem um amigo que fala, fica desdenhando da dor do outro. Isso, Porque tem isso. até que eu acredito que até Freud também que fala, se a dor do outro não lhe doer, alguma coisa tem de Em errado. você, no caso, né? Não na né? Com certeza. Porque se você vê o seu irmão, muitas vezes chorando, É, porque ninguém vai com dor sorrindo, né? é. Começa a desdenhar. Quais são os direitos advocatícios que essa pessoa pode procurar dentro da própria empresa ou procurar um advogado fora?
Olha, depende, porque assim, se caso essa aí já vai para a esfera trabalhista, né? Eu sou a minha área aqui é a previdenciária, mas assim, o que que a pessoa pode fazer? Ela tem que procurar, né, o chefe, Uhum. certo? E comunicar aquela situação. Se caso o chefe não toma nenhuma decisão, essa denúncia, vamos dizer assim, tem que ser formalizada, Entendo. né? Na própria empresa, ali tem que ter ser formalizada e tem que ter testemunhas, tá? E dependendo dessa situação, se caso ele leva para o responsável da empresa, o responsável da empresa não toma nenhuma atitude. Uhum. E isso continua, ele pode fazer o pedido para sair da empresa, tá? Que é o que a gente chama de rescisão indireta, tá? A rescisão indireta é quando você pede para sair, mas você não perde seus direitos porque você está impedido de continuar trabalhando ali, Hum, devido a determinada situação, tá? Entendi. O mais comum que a gente tem é a questão de falta de contribuição com o FGTS, né? Com relação à questão de atraso de pagamento, essas coisas. Mas aí, para a questão também do preconceito, existe também, tá? O problema é você comprovar isso. Esse é o grande problema, é você comprovar. Mas aí você comprovando, você pode sim pedir um dano moral, né? Estava lendo, E inclusive eu estava lendo, né? Eu, assim, fico sempre estudando, sempre vendo o que sai de novo, né? E eu estava vendo o seguinte: tem muito chefe, porque a hum, gente ouve muitos relatos. E tem muito chefe que fala assim: se você não está satisfeita, você procura outro local. E é, para quem sabe, isso já é assédio. com O certeza, com chefe certeza. não pode falar isso para você, entende? Ah, você Isso, está satisfeita aqui porque ou aquela pessoa não está bem, ou às vezes não está sorrindo direto, ou às vezes atrasa, enfim. E o chefe já começa a ver. E muitas vezes eu tenho casos relatados que a pessoa senta com o chefe, fala, isso. sente, fala a dor que Mas sente, não é fala. ouvida, né? O chefe simplesmente chega e fala: se você não está satisfeita aqui, eu consigo um outro lugar para você. Isso, Assédio. Gente, a gente tem que começar a fazer mais lives, né? Porque é para com ajudar certeza, as com mulheres a buscar os certeza, seus direitos, né? com certeza. A gente que só baixa a cabeça e chora e entra em depressão. Não se deprimir, não. É buscar os seus Os direitos, seus direitos, com né? certeza. A fibromialgia não tem cura, mas tem controle. Você Isso. pode ter homeostase, não é? E é o que eu Então, sempre É o que eu sempre digo, assim, chega muita gente lá do meu escritório, assim, doente, né, com a fibromialgia, com outras patologias, e não querem parar de trabalhar. uhum, Choram porque querem continuar por conta também da necessidade, e eu sempre digo para eles, gente, o nosso corpo é uma máquina, tá? Ele trabalha, tem uma hora que ele tem que dar uma parada para poder você se renovar, né? Para você depois voltar mais forte. Então as pessoas também, elas têm que ter esse entendimento. Eu sei que a necessidade ela fala, uhum, né? Mas assim, a fibromialgia, ela é uma doença muito complicada, que ela pode levar a níveis assim muito sérios, né? Porque como a gente falou aqui, não é só na verdade, é o corpo ele dando um sinal de alerta para o que a mente dentro da gente está sentindo. Entendeu? Então, assim, isso dá uma crise de ansiedade, depressão, e é uhum. algo muito sério, tá? Então, assim, as pessoas têm que ter muita sensibilidade com essa situação, para que não venham chegar numa fase, porque assim, eu já vi, tá? Pessoas que deixaram que isso evoluísse e ficaram na cama. Sim, Realmente o corpo, ele, como é que eu posso dizer? não suporta. Isso, eles ficaram na cama mesmo. O corpo, ele não se desenvolveu mais. Eu não sei qual é a palavra que seria assim, para falar. Ele ficou Na lá. verdade, chega uma hora que o corpo generaliza a dor, né? Isso, E a isso, pessoa não tem nem forças para levantar. Aí junta, no caso, a dor com o psicológico. isso, isso. Se você está uma pessoa que você não pode trabalhar, se você não está podendo levantar, se está dependendo de outras pessoas, isso já vai baixar a sua autoestima, né? Podendo levar a outras patologias. Lembrando que ó, você falou agora isso aí, é interessante a gente falar sobre isso.
que nesse caso, se você tem a fibromialgia e a partir do momento que a sua fibromialgia ela está tão avançada que você precisa de um auxílio de outra pessoa para te ajudar. Se você é aposentado por invalidez, você vai ter direito ao adicional de 25% da sua aposentadoria, Pois é. tá? Isso é bem interessante, porque assim, esse adicional ele faz muita diferença na vida do Com aposentado. certeza. Que hoje ainda existe uma discussão aí no STJ para que esse adicional não seja só dado para quem é aposentado por invalidez, mas também para os aposentados por tempo de contribuição. Até o BPC Lô já saiu uma discussão sobre isso, tá? Então, muitas vezes você está lá com um familiar seu que está aposentado por invalidez e aí ele desencadeou essa fibromialgia atrelada a outras patologias e ele não consegue ter uma vida normal. Uhum. Ele tem direito a esse adicional de 25%, tá? Então, para a gente finalizar, acredito que a gente tem uma hora aqui falando, mas É gostoso, né? Porque um assunto vai levando ao outro. Eu mesma, eu adoro. Se fosse para ficar até amanhã aqui conversando. é muito gostoso. Eu adoro estar com amigos. Eu sempre estou convidando médicos, psiquiatras. Eu tenho Isso, muito isso, em isso. Maceió, fora de Maceió. E a gente troca muita ideia, doutora Eu Vanessa. amei o convite, né? Eu amei. E é interessante. E muita gente deve estar perguntando aí, doutora Conceição, o que você fez para conseguir Sim, essa sim. homeostase? É uma coisa que eu jamais deixaria de falar aqui. Não é que Isso. todo mundo vá se dar, não é que todo mundo vai se valer disso, mas pode ser uma das alternativas. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito assim de aquela coisa do fármaco. Eu tento evitar o máximo. Eu sou mais do natural, que é Isso. quase impossível você fazer um tratamento desse no natural. Mas já existem as suplementações. Certo. Então, mesmo eu comecei há anos, não é assim que foi descoberto, eu comecei a fazer um tratamento que é um protocolo que muitos médicos eles acham o máximo, né? Altas doses de vitamina D. Então eu faço os magnésios, faço então assim, é maravilhoso. Eu mesmo me sinto muito bem em todos os aspectos. Certo. Saúde em todos os aspectos. A manipulação, não é? É muito boa essa manipulação que eu uso, que são a base de vitaminas, né? A base de vitamina D, vitamina E, vitamina A, vitamina K, vitamina K2, magnésio, magnésio de malato, magnésio inositol. Então, assim, é uma. Porque a gente tem necessidade de tudo isso. Com Porque certeza. come, muitas vezes não é o suficiente. A gente tem que suplementar. Então, assim, a creatina, sabe? Para mim, para cada pessoa, porque no caso, assim, o meu médico é específico. Então, para mim, para o meu problema, eu tenho X, eu tenho que usar X de vitamina D, X, então, assim, é um protocolo, é imenso, né? Na manhã, Isso. café da manhã, aí até o meu esposo faz, ô, gente, você não vai ficar bonita sozinha, não, eu quero também. Ele fica bonito, o cabelo fica bonito, eu digo, vamos embora. Ele adora, adora essa suplementação. Ele disse, eu não deixo mais nunca. Com certeza. Então, Com certeza. viu, né? Não só serve para a fibromialgia, como serve também para a qualidade de vida. Isso. E Isso. também, para quem não sabe, chegou em Maceió um novo instituto, Hum. que é o Instituto Mundaka, certo? É. Esse instituto também é para quem, porque tem pessoas que gostam muito do natural, né? Como eu gosto do natural, eu prefiro do que o fármaco, até Sim. porque as suplementações fazem com que você tire muito fármaco da sua vida, muito, muito, muito. Você veio para dormir, um magnésio no inositol é maravilhoso, né? Você toma, começa a fazer eu sou muito da yoga, eu sou muito da meditação, né? Eu sou muito dessa linhagem mais zen, certo? Então, assim, quando eu descobri o Instituto Mundaka aqui em Maceió, eu procurei logo saber quem era o proprietário, quem era a pessoa que eu queria conversar, e eu, muito curiosa, né? Falei, não, eu preciso fazer também uma consulta para saber como é o Instituto. E o Instituto, sinceramente, é maravilhoso. Ele trata muito de dores crônicas. Agora sim, pessoas vão se identificar.
outras não, né? Ele trata muito essa parte também da suplementação, como também hoje ele já trabalha com o CBD e o THC, né? Que é Certo, do certo. cannabis. Então é aquela coisa, muita gente vai se identificar, muita gente não vai querer só a suplementação, outra. Mas aí eu acredito, assim, porque eu mesma converso com muitos médicos, até os ginecologistas hoje já estão passando suplementações maravilhosas. Então, seu reumatologista, seu médico de confiança, seu Isso. clínico geral, acredito que quando você tiver o diagnóstico, quando ele começar a lhe acompanhar e ver a fibromialgia, ele vai passar a suplementação. Entende? E caso você siga essa outra linhagem, né? Tem pessoas que estão curiosas, já não suportam mais dor, já usou de tudo. Hoje tem o Instituto Mundá, que mais pode se conhecer, né? Para quem quer usar o CBD, o THC, ou não. Ele pode fazer também só a suplementação, outra Certo, medicação. Então, assim, certo. para mim, hoje eu faço também E tratamento no Instituto ajudou, né? Mundá, maravilhoso, né? Mas Muito bom, muito bom. a gente sabe que não é a realidade da maioria, eu digo dos meus clientes. Não é essa É realidade, verdade. infelizmente, né? Eu estou deixando aqui alternativas, porque assim, muita gente vai perguntar, vai falar, doutora Conceição, como é que você conseguiu? Conseguiu Como que isso, você perfeito, perfeito. Eu não tenho dor? Tenho. Mas Eu, melhorou, né? é tudo assim, por exemplo, se eu passar um dia estressada o dia todo, porque a minha vida é uma loucura. Quando eu penso que tá tudo bem, chega, tem isso para resolver, tem isso para resolver. E eu sou muito ativa. Eu não sou de ficar parada, nem com dor. Eu sou daquela Isso, isso. tenho que resolver. Então, é aquela coisa, eu não consigo. Então, eu tenho que estar independente de qualquer coisa. Eu digo, não, eu vou, eu faço, eu consigo. Então, assim, eu tinha que deixar Com aqui, né? certeza, perfeito. Porque assim, como eu moro em Maceió, né? Eu não faço propaganda de ninguém, de nada. Mas, assim, se for para ajudar, eu acredito que a suplementação vai ajudar muito. Qualquer médico. Eu Com falei, o certeza, instituto, com porque certeza. trabalha com suplementação. E aonde eu fui atendida, no caso, aonde eu fiquei muito tempo foi em Recife. Sim, Maceió não tinha, por isso que eu estou falando Maceió. entendi. Porque Recife ainda é complicado, né? Então agora eu deixei Recife e estou em Maceió. Estou me dando super bem, super bem. Mas eu acredito que o médico de sua confiança hoje vai passar uma boa suplementação e você vai melhorar, sim, a sua qualidade de vida junto com a medicação de escolha, né? Ou que melhor você se adapte, o seu médico que vai Isso, resolver, vai decidir o que realmente você vai tomar. E outra coisa, andar, fazer uma boa hidro, né? isso. Tentar se estressar, que não é fácil na vida que a gente vive hoje. Não é fácil não se estressar, mas a gente tem que ter controle, né? A gente tem Verdade. que amar, né? Não absorver, não ser um Bob Esponja para estar absorvendo tudo que vier de Isso, ruim. isso. Saber dividir. Isso aqui vai me aumentar em quê? Isso aqui vai somar na minha vida em quê? Então, a gente tem que começar a dividir. Porque tem muitas coisas que acontecem na vida que a gente não está preparada, a gente não. E a gente tem que respirar e saber que tudo passa. Pensar primeiro o quê? Olhe, eu tenho uma patologia que só depende de mim. E se você Isso. E ela tem a ver com as suas emoções, né? Se você não controlar as suas emoções, exata, ela vai piorar cada vez mais, né? ou você cuida das suas emoções, né? Respira, faz uma boa meditação, ou realmente você vai ter dor, mesmo fazendo todo esse tratamento. Então, assim, tem que Isso. iniciar. É isso, doutor. Tá. Eu quero falar sobre um ponto assim também para finalizar, Uhum, acerca do entendimento, né, aqui da Justiça, né, aqui uhum, Federal de Alagoas, do Brasil. E eu fiz uma pesquisa de sentenças de acórdãos que colocam, né, lá a fibromialgia como doença incapacitante para o trabalho, uhum, concedendo ou auxílio-doença, um BPC-LOAS, ou uma aposentadoria por invalidez. E o uhum, que me chamou a atenção foi 99% dessas decisões, elas não eram atreladas apenas à fibromialgia. Ela sempre tinha que ter outra patologia, como uhum. eu já tinha falado antes, com relação para comprovar essa incapacidade, tá? Então, assim, 99%.
Entendeu? Tipo assim, o perito constatou a fibromialgia, mas ele constatou deixa eu ver aqui, um problema na coluna, um problema no ombro, sempre atrelando a outra patologia, como se a fibromialgia ela não fosse o suficiente para uma pessoa, né, ter acesso ao benefício que são os seus direitos. Entendeu? Então, assim, isso aí ainda é uma discussão que a gente tem, que é muito séria, porque não é só aqui em Alagoas. Eu pesquisei no Uhum. Brasil, tá? Eu pesquisei no entendimento do Brasil e eu vi isso. E assim, é tão interessante que o pessoal daqui de Maceió, a Associação das Pessoas que têm Fibromialgia, Uhum. me procuraram, tá? E, inclusive, eu vou marcar lá no meu escritório para a gente ter uma reunião. Você vê como é gostoso, né? Uma coisa vai puxando a outra, Uhum. tá? E eles falam que eles não têm o apoio de um advogado, né, dessa área, e agora vão ter o meu apoio, Que certo? maravilha. Isso. E aí eles vão conversar comigo. É. E eles vão conversar comigo porque é o seguinte, existem algumas doenças que elas isentam você de carência. O que é isso? Por exemplo, deixa eu ver, HIV, né? É uma patologia que, por exemplo, se você tiver 4 meses de contribuição, se você descobrir o HIV, você vai ter direito a um benefício. Uhum. Já outras patologias, você tem que cumprir no mínimo os 12 meses de carência. Uhum. Eu acredito, tá? Inclusive, eu vou levar até essa discussão. Eu tenho um conhecimento também aqui com a parte da política também aqui. A gente tentar levar para o projeto de lei para um vereador, por exemplo, para que a fibromialgia ela entre como uma dessas doenças que isentam de carência, Uhum. tá? Porque ela não estudou. Isso, que seria muito bom, entendeu? Uhum. Isso aí facilitaria a vida de muita gente, ajudaria muita gente, tá? Então, assim, é uma discussão que eu acho que é bem, bem importante, tá? Que a gente tem que se unir, que a gente tem que conversar, porque, assim, tudo que se torna lei, antes vem uma discussão, vem uma necessidade, vem uma problemática, Isso. né? Então, eu acho que a fibromialgia, ela é uma doença que ela precisa ser vista com outros olhos, Outros né? olhos. Não só pelos médicos, mas pela justiça. Ela tem que ser vista por outros olhos. Porque, por exemplo, um exemplo, a depressão. Há 7 anos atrás, quando eu comecei a advogar, 7, 8 anos, quando eu comecei a advogar, a depressão era vista como frescura. A Uhum. gente dava entrada no processo e, assim, a gente torcia para aquele cliente conseguir. Mas, assim, a gente, quando dava entrada, a gente já dava entrada desanimado, porque, meu Deus, não vai ser concedido. Uhum. Depois que começou as discussões, né, nas redes sociais, na televisão, as pessoas se suicidando devido à depressão, Suicídio. aí começaram a levar a sério a depressão. Hoje em dia é muito diferente a realidade, tá? Então, por isso que essa questão da fibromialgia, ela ganha um outro olhar, depende da gente, tá? Da nossa conscientização, da gente realmente fazer isso que a gente tá fazendo aqui, é jogar para as pessoas pensarem, e aí vamos lá, vamos atrás dos nossos direitos, né? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho um conhecimento com aquela pessoa que você votou, né, nas eleições, chama ela para conversar, né? Uhum. Vamos se reunir para a gente conseguir isso aí para que esse direito ele se torne realmente eficaz na vida dessas Com pessoas. certeza. Até porque é uma patologia que merece, além de todo o respeito, né? Hum, São pessoas que precisam ser acatadas. com certeza. Porque eu te digo que a fibromialgia, se fosse só a dor, né? Além da dor, porque toda dor é insuportável, né? Ninguém consegue viver com dor, né? Ter a sua vida normal com dor. Então, muitas vezes, muita gente pergunta assim, mas eu preciso então ir a um psiquiatra porque eu estou com fibromialgia? Eu, como psicóloga, eu não posso dizer nem que não, porque a fibromialgia, muitas vezes, a depressão está maior do que a própria fibromialgia. Porque como Verdade. eu estou com fibromialgia, entende? Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, Com né? certeza. Com certeza. Na verdade, eu acredito que não vai demorar muito, doutora Vanessa, para que Eu seja muito espero. bem reconhecida. Porque até em filas de supermercado, as pessoas não deviam mais enfrentar, Isso, isso. sabe? Com certeza. Muitas vezes você chega no shopping, tá cheio, 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 ou você já vai no shopping, já vai arejar a mente, cheio de dor, ainda não tem um local para você botar o carro, Isso, entende? isso. Então, Ser equiparado a um deficiente, né? Uma pessoa que tem as limitações devido
entendeu? Porque é uma limitação, certeza, né? certeza. Então é isso. Eu agradeço muito, muito, muito você aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Eu acredito que esse bate-papo, né, foi bem importante, Muito, foi de extrema relevância para muita gente que vai assistir, né, que vai saber os seus com direitos, que certeza. pessoa que tem a própria, né, dizer que você pode ter sim qualidade de vida, né, Isso, faça o PCR para saber o seu nível de inflamação, vai ajudar muito com certeza. para o INSS, né, para a perícia, porque se não tem como você fazer uma tomografia, não tem exame nenhum que comprove, mas o PCR vai O comprovar PCR vai dar. o seu nível de, entendeu? Como é que está essa inflamação no seu corpo e algo não está normal. Porque imagine você fazer, tipo, eu mesmo fiz 49 exames. Olha, meu 49 Deus do céu. deu nada, tudo normal. Agora o PCR estava. Então, assim, alguma coisa estava errada. Entende? Verdade, Experiência verdade. própria. Experiência própria. E com certeza vamos vir sim aqui outras Com vezes. certeza. Vocês podem contar comigo, podem entrar aí no meu direct. Meu Instagram é aberto, certo? Sempre que eu faço live, podem deixar perguntas, deixa telefone. Isso. Demora um pouquinho mais, eu entro em contato, certo? E eu sou uma pessoa que eu amo fazer o trabalho de utilidade pública. Inclusive, eu tenho uma TV de utilidade pública, certo? E assim, o que a gente puder fazer, o que a Compartilha gente aqui puder, com o pessoal depois, para o pessoal seguir lá a TV, vou compartilhar. né? TV Jornal Maceió Oficial, tudo junto, certo? Isso, isso. Nossas plataformas, assim, são Estourada, bem. é estourada. Não tem nada de mato, pro, não, não, não. A gente evita colocar o máximo, né? É, E é mais utilidade pública mesmo, né? É uma coisa que eu amo trabalhar. Então, gente, isso. obrigado, né? Mais uma vez eu agradeço a doutora Vanessa, que é expert, tá? Porque me chamou a atenção quando ela entra, Isso, né? isso. Eu também quero agradecer pelo convite, né? Porque, para quem não sabe, a Conceição, a gente nunca se viu pessoalmente, né? Não, E ela foi vendo o meu Instagram, que ela se interessou pelo meu conteúdo, foi. tá? E aí teve uma dificuldadezinha pra gente marcar, porque eu sempre muito ocupada, aquela Uhum. loucura. Mas aí agora saiu, né? E Tá. eu tenho certeza que é o início de muitas discussões. E eu quero agradecer pelo Conhece, convite. né? Não, a Conhece. conexão, a nossa conexão, sabe? Eu sou assim, né? Sou bem extravagante para quem me conhece, sabe? E assim, eu sou muito intensa, sou muito. E assim, o meu objetivo aqui nesse Instagram, que eu fiz aqui, que eu dou bastante dicas, né, diárias de previdenciário, é voltado realmente para o meu cliente, para Uhum. aquelas pessoas que, tipo assim, uma linguagem fácil, para que você venha entender os seus direitos. Eu não estou preocupada aqui de chegar com a linguagem para dizer que eu sou a. Sabe? Não, vou falar palavras difíceis. Não, eu quero que vocês entendam aquilo que é o direito de vocês. Eu acredito que foi isso que chamou a atenção dela, Foi. né? Atenção, a sua forma de abordar. Você que quer saber. Então, Isso, eu isso. parei assim e falei, vou convidá-la. Que bom, meu convite. Então, gente, muito obrigada. Né? Espero que vocês gostem. A doutora Vanessa, como ela já falou, está à disposição. Eu Com também estou à certeza. vocês, né? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Com certeza. Beijo para todo mundo. Agradecer aí os meus seguidores que estão aqui, ó, meus clientes, Que amigos, bom. tá? Agradecer aqui a todo mundo e é isso. Vamos que vamos. Tchau, beijo.